Senhor, muito obrigado por ler a Tua palavra neste momento. Possa guardar em nosso coração. Reaviva-nos, Senhor. Nos faça tomar as decisões corretas. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos aqui um texto interessante para nós lermos. Apocalipse, capítulo 1, de 1 a 3. Tá? Capítulo 1 ao 3. Logicamente, a gente não vai ler tudo. Fala das 7 igrejas, 7 períodos da igreja, ou as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, aonde foi pregado o evangelho com maior ênfase, e da onde se espalhou o evangelho para o resto do mundo. Mas o que é interessante que nós vamos verificar aqui é o contexto da presença de Deus em cada uma delas, e também o período em cada uma delas. Eu pediria aos irmãos que abrissem em 2 pontos a Bíblia e não fechassem, para que a gente possa entender um pouquinho do que aconteceu na história do povo de Deus nos tempos atuais. Vamos abrir no capítulo 11 de Isaías e vamos manter aberto o Apocalipse no capítulo 1. Isaías capítulo 11, verso 1 e 2, fala sobre o Messias e algo que aconteceu, e nós temos pleno conhecimento disso através dos evangelhos. Está escrito, verso 1 do capítulo 11 de Isaías: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Deus nos mostra 7 períodos que a igreja passaria. E começando pelo capítulo 2, nós vamos ver a carta à igreja em Éfeso, depois a Esmirna, depois a Pérgamo, depois a Tiatira, depois em Sardes, depois em Filadélfia, que coincide com o período dos nossos pioneiros, e por último, Laodiceia, que é o período espiritual em que a nossa igreja se encontra. Tá? Nós somos a igreja dos últimos dias. Quando nós lemos ali no capítulo 11 de Isaías, nós vimos ali o Espírito do Senhor, de fortaleza, de conselho. Se vocês contarem, vocês vão ver que são 7, a plenitude do Espírito de Deus. E aí você verifica no verso 4 do capítulo 1 de Apocalipse, está escrito assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Tá? Aquele que no princípio criou todas as coisas, aquele que se fez homem e aquele que voltará como Todo-Poderoso. E depois você vê assim, e da parte dos 7 Espíritos, ou seja, da plenitude do Espírito Santo. Tá? O que acontece com as 7 igrejas? Algo aconteceu desde o período dos apóstolos, com a igreja, até nós chegarmos onde nós estamos. É tradicional em Israel que quando aquele rei se levanta com a vontade de aprimorar um povo, esse povo ele é aprimorado. Mas quando esse rei ele se afasta ou ele morre, o povo vai se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo, até que chega novamente um outro e levanta o povo de novo. Quando a gente estuda as histórias dos reis de Judá, a gente verifica um pouco disso. E de Israel praticamente não tem, porque cada rei era pior que o outro, até que eles foram destruídos. Então, nós vemos essa oscilação entre certo e errado no reino judaico. Tá?
A primeira igreja está escrito assim no versículo 1 do capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Se você for ver o versículo 13 do capítulo 1, você vai ver lá. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, não é isso? Cingido às alturas. E aí você vai seguindo, você vai ver que ele tem as 7 estrelas na mão, tá? Ele está no meio de 7 candeeiros de ouro, representando as 7 igrejas, tá? Se vocês voltarem para o verso 20, você vai verificar isso. Ele diz assim: as 7 estrelas são os 7 anjos, que a gente acabou de ver no versículo 4 do capítulo 1, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas que aqui estão sendo replicadas, que começa com Éfeso e vai até Laodiceia. Tá? Então ele está no meio da igreja, e ele diz assim para aquela igreja: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. A gente vê, por exemplo, a Áquila e Priscila, aqueles dois lá que disseram que venderam por um certo preço, eu esqueço o nome das pessoas. Ananias e Safira, obrigado. Foram provados? Foram provados. Tá? Eles venderam ali, entraram em negócio, um casal entraram em negócio, como ia vender aquele terreno deles, né? E aí eles disseram, não, tem muita coisa para dar para a igreja. E deu só uma parte. E aquilo chegou ao conhecimento do apóstolo, e o apóstolo Pedro chama eles, né? E dá a chance para que eles digam a verdade, mas eles mentem. E primeiro cai o marido e depois cai a esposa, mortos, fulminados, na presença de Pedro e dos demais apóstolos que lá estavam. Tá? Então aqui ele diz assim: os que se a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Isso aqui é só um exemplo, tá? Ele continua dizendo: sei que tens perseverança e que suportastes provas por causa do meu nome. Esses homens foram perseguidos ali, tá? Foram humilhados, perderam seus bens, tá? E ele continua dizendo: e não te deixastes esmorecer. E no verso 4 agora ele fala algo interessante. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro. Irmão, da plenitude do Espírito Santo, volte lá em Isaías 11 e verso 1. E o que foi a primeira coisa que a igreja começou a perder? Verso 2. E repousará sobre ele o Espírito. Quem é o primeiro amor da igreja? O Espírito Santo. Quando ele vai perdendo o Espírito Santo, porque é isso que vai acontecendo com a igreja vai perdendo o poder do Espírito Santo na sua vida, ela vai perdendo uma sequência de coisas. Tá? Então vamos ver a segunda carta. Verso 8 em diante ele diz assim: ao anjo da igreja escreve em Esmirna: estas coisas diz o primeiro e o último. Em que verso está isso? Aonde está escrito aí que ele é o primeiro e o último? Qual é o verso? Apocalipse, nós estamos lendo o capítulo Apocalipse 2, verso 8. E em que verso está escrito esse texto? Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Em que verso está isso? Vejam o verso 18 do capítulo 1. O verso 18 diz assim: aquele que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Vocês sabem de quem está falando aqui? Pois é, Jesus mesmo. E ele diz assim: conheço a tua tribulação.
para o período daquela igreja. A tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Esse princípio profético mostra aí, releva ao tempo em que os imperadores, eles danificaram a igreja de uma forma que mais tarde eles abririam mão para que as suas doutrinas também fossem relaxadas. Tá? Então é a época de tormento da igreja, de perseguição da igreja. O Império Romano começa aí a destruir os cristãos. Tá? E ele continua dizendo, não temas, verso 10, as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em todos os textos finais das cartas, ele fala essa frase. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esse é o verso 7. No verso 11 ele diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, não será destruído por lago de enxofre, ou aquela morte espiritual que nós sabemos que haverá. Agora ele fala a terceira carta, né? Para a terceira igreja. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, verso 12. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Em que verso está isso? Verso? Mas ele está colocado no 12, mas está em que verso aí? Do Apocalipse. No capítulo 1, está onde? Nós estamos lendo 2:12. Mas a referência desse verso está no versículo 16 do capítulo 1. E está dizendo, tinha na mão direita 7 estrelas. As 7 estrelas nós sabemos que é os 7 espíritos da igreja. Ou o Espírito Santo, completude do Espírito Santo. E ele diz aqui assim, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Jesus ele divide os mandamentos da seguinte forma. Os 10 mandamentos estão dentro de um princípio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. 5 mandamentos desses se referem a amor ao próximo também. Honra teu pai e tua mãe, não matas, não furta. Tá certo? Todos os mandamentos é amar a Deus. Os 5 mandamentos mostram amor ao próximo. Tá? Então, quando ele vai mostrar para os homens, ele diz, e este é semelhante ao primeiro. Ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não ama o seu próximo, a quem vê. E nós podemos dizer assim, então nós temos que amar o nosso próximo. O problema é que ninguém pode amar o seu próximo, se não ama a Deus. Tá? Nós dizemos que nós temos que nos amar, mas um coração corrupto não ama. É necessário que essa corrupção seja tirada por Deus, para que a gente possa amar verdadeiramente. Tá certo? Então é necessário que o ser humano seja transformado em uma nova criatura espiritualmente, para que ele possa então mostrar a imagem de Deus. E isso nós não temos capacidade. Só Deus tem. Tá? Então na carta de Pérgamo ele continua dizendo, verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, aqui é um contexto um pouco diferente, tá? Não dá para a gente ler agora, estudar agora. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Parece que ele está falando que a testemunha fiel aqui é o Antipas, né? Não, ele está falando aqui
quando Jesus morreu, era Herodes Antipas que estava lá. Tá certo? Esse aqui é o contexto desse intermeio que a gente olha e parece assim, mas está dizendo que a testemunha fiel é Antipas, né? Não, Herodes Antipas era o governador naquela época, quando Jesus foi crucificado. Por isso que a segunda parte está falando de Cristo, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tá? E ele continua aqui, verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Que coisas são essas? Que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? O que foi que Balaão falou para Balaque? Olha, eu não posso amaldiçoar o povo de Deus. Eu não tenho a permissão de amaldiçoar. Mas se tu oferecer tuas filhas para eles, eles vão se corromper. E aí, Deus vai abandonar eles, aí tu pode destruir eles. Vamos colocar nomes nas pessoas. Balaão é um profeta, um falso profeta. E vamos colocar para Balaque, sendo o próprio Satanás. Então o falso profeta diz assim, né? Olha, se tu oferecer para o povo de Deus os prazeres do mundo, eles não vão aguentar não, eles vão cair. E aí Deus vai se afastar deles e tu pode destruir o povo. Isso ocorre com a gente? Ocorre. Nós somos levados, somos atraídos pelas coisas que é oferecido pelo mundo. Qual foi a tentação no deserto para com Jesus? Se tu te prostrares, te darei toda a riqueza do mundo. A tentação para com Jesus não é diferente da nossa. A diferença é que ele é Deus. Não tem pecado. Nós não somos Deus. Nós somos cheios de pecados. Cheios de fraqueza. E ele continua dizendo aqui assim: o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem carnes sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Eles iam comer comida sacrificada aos ídolos se eles primeiro não fossem convidados para estar no meio das festas e se prostituírem? Então, primeiramente, ele tem que fazer você se misturar com o mundo. E quando você se mistura com o mundo, qual é a música que você ouve? Qual é a conversa que você conversa? Como é que você olha para as pessoas? Como elas se vestem? Porque olhe para as pessoas que você se relaciona e vocês vão ser igualzinhas a elas. Esse é o princípio. Se a gente voltar para antes do dilúvio, a gente vai ver que os filhos de Deus olhavam para as filhas dos homens. E quando eles se misturaram, o que aconteceu? Somente um homem e a sua família foi encontrado íntegro. Noé. Então veja aí o risco que nós estamos correndo nos dias de hoje, em de olharmos para o mundo e nos envolvermos com eles. Deus nos manda levar o evangelho. E somos nós que temos que convertê-los e não ser convertidos por eles. E ele continua dizendo, verso 15: outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Esses nicolaítas são descendentes de Nicolau. Nicolau é um daqueles que foram eleitos ali, judeus, helenistas, que foram eleitos ali com o mártir, como é o mártir Estevão. Tá? Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Não, irmão, não tem nada a ver. Uma sainha embaixo, em cima do joelho, não está nem parecendo nada. Ah, irmão, mas precisa disso não, irmão. Os nicolaítas, eles começaram a fazer um cristianismo em que não importa o que você come, não importa o que você veste, o que importa é que o teu coração está com Deus. E nós pregamos isso lá nas igrejas, não é isso? É pregado assim. Irmão, não precisa disso não. Então, como o irmão ainda agora disse, hoje nós temos forró gospel, samba gospel, né? Forró sertanejo gospel. E o que é pior, outro dia eu passei e vi uma irmã dançando. Enquanto o cara estava cantando lá uma letra
religiosa, num forró gospel daquele, a irmã, que é crente, estava dançando. Eu digo, meu Senhor, me vigia, para eu não julgar a tua serva. Percebe a que ponto a gente chega? Porque a gente vai se envolvendo, e vai se envolvendo, e vai se envolvendo, e aquela coisa que a gente tinha de ser conservador vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. E a gente se torna um nicolaíta. E um nicolaíta é abominável a Deus. Tá? Nicolaíta é abominável ao Senhor. E ele diz assim, portanto, arrepende-te, verso 16, do capítulo 2. Né? Arrepende-te. E se não, olha só, se não se arrepender, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Irmãos, você tem a espada da boca de Deus na sua mão? O Senhor disse assim, não sou eu que vos condeno. Lembra disso aí? Não sou eu que vos condeno. Quem vos condenará é quem? Moisés. É a lei que vai vos condenar. Por que vai condenar a gente, a lei? Eu vou lá, vou chegar na presença do juiz e eu vou dizer assim, Senhor, eu tinha outros deuses, mas o senhor sabe como é que é, eu sou fraco. Não, Senhor, eu só adulterava uma vez ou outra. Só uma olhadinha. Senhor, eu só chamei aquele cara disso porque ele me aborreceu. Senhor, eu não ajudei aquela pessoa porque, na verdade, ela me maltratou tanto, eu não tive coragem de ajudar. Nós vamos ser julgados pelo que está escrito, irmão. A Bíblia chega a dizer que é melhor que a gente nem tivesse aceito a Cristo do que aceitar a Cristo e voltar atrás. Porque nós temos uma disciplina muito mais forte do que aquele que não tem o conhecimento que nós temos. Aquele que mete a mão no arado não é digno do Senhor se voltar atrás. Aquele que não confessa a Deus será negado por ele. O Espírito de Profecia diz, Senhor, naquele dia, ele dirá, Senhor, é meu sangue, é meu sangue. Mas aquele que nega ele dirá o quê? Não vos conheço. Percebe a sentença e o juízo? 17. Quem tem ouvidos? Quem é que tem ouvidos, irmão? Todos têm ouvidos, fisicamente, mas nem todos entendem o que leem. Às vezes a gente lê um texto e a gente diz assim, não compreendi muito bem isso aqui. Até que uma pessoa vai e lhe mostra, olha, isso está dizendo isso aqui, está dizendo aquilo dali. Essa é a função de um professor, ensinar um pouco aqui e um pouco ali. Mas isso não vai fazer você entender. Porque entender necessita de meditação, e meditação só existe quando tem relacionamento. Se uma pessoa fala para você, faça tal coisa, e você não quer ouvir aquela pessoa, daqui a pouco você não se lembra nem o que foi que ela disse para você fazer. Mas quando você dá atenção para o que ela fala, você então vai saber o que você tem que fazer, porque você meditou, tá certo? Então o Senhor disse para os apóstolos ali, para os discípulos, ele diz, olha, vocês foi dado ouvir. Vocês entendem o que eu digo. Mas esses homens que têm o coração fechado, eles ouvem e não compreendem. E quando eles não compreendem, é para o seu próprio mal. Porque eles vão continuar fazendo tudo errado. E vão perder a salvação. Portanto, arrepende-te. Verso 16. Se não te venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que naquele dia receber. Irmãos, nós perdemos até aqui que parte do Espírito? Vamos retornar? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O primeiro amor foi perdido. A igreja perdeu o primeiro amor. Depois ele vai perder o Espírito agora de quê? Sabedoria. Em Esmirna. Aí eles se dizem judeus, dizem que são conhecedores da palavra.
mas não conseguem entender. E em vez de pregar aquilo que deveriam pregar, que é o evangelho, pregam outro evangelho, que não é o que Deus mandou, ao ponto de chegarem e perseguirem os próprios irmãos. Tá? Depois, a igreja vai perder em Pérgamo o entendimento. Ou você adora a Deus, ou você adora ídolos. Não se pode adorar o mundo e adorar a Deus. E a igreja perdeu esse entendimento. Tá? A igreja perdeu esse entendimento. E agora nós vamos para a carta a Tiatira, que está a partir do verso 18 do capítulo 2, aonde a igreja vai perder agora o espírito de conselho. Olha o que acontece. Verso 18. O anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Se vocês procurarem a referência, está no versículo 14 e 15 do capítulo 1. Tá? Mostrando a aparência do rosto de Cristo. Verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o quê? Tolerares o quê? O que ela está tolerando? Está tolerando o que aí? Tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas. Esse período aqui é o período em que a igreja ela começa a ser organizada, o clero romano começa a ser organizado. Ainda não tem os papas ainda, mas já começa nesse ponto aí a mudar-se os tempos. Não é mais guardar o sábado, mas guardar domingos e festas. Aonde estava o mandamento de não terás outros deuses diante de mim, ou não farás imagem de esculturas, eles tiram essa parte e colocam, não fale meu nome em vão. Esses 10 mandamentos é o mandamento do catecismo romano. E aqui eles começam a professar essas coisas, essas inverdades, né? E assim seduzem o povo de Deus a praticarem a prostituição e comerem sacrifício a ídolos. O que eles tinham perdido aí? O espírito de conselho. A palavra sempre está sendo dita, eu te aconselho que tu faças isso. Ou, em outras palavras, exortação. Eu te exorto a isso, eu te exorto aquilo. E agora eles já não estavam mais exortando. Sabe por quê? A perseguição é tão grande. E aqueles que tinham família foram perdendo seus pertences. Ou eles adoravam os Césares, ou eles eram presos. E como eles não queriam adorar, tudo que eles tinham era tomado pelo Estado. Não vai ser diferente na nossa época. E ele continua dizendo, 21 do capítulo 2. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, naquele período, a igreja ela foi resgatada, entre aspas, né? Ela foi salva de muitas tribulações. Sempre ficaram os remanescentes, tá?
E eles ficaram porque aceitaram esse contexto do verso 25 aí. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Eles permaneceram naquilo que eles tinham aprendido desde criança. Aquilo que os pais tinham ensinado como certo. Aprenderam que era o sábado? Então é o sábado. Mas foram perseguidos? Foram perseguidos, mas se mantiveram naquilo que aprenderam. Tá? Eles perderam o que agora aí? Perderam que parte do Espírito? A fortaleza ou o conselho? Então vamos ver agora a fortaleza. Como a igreja em Sardes, diz assim: estas coisas diz aquele, capítulo 3, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, dos que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Tens, contudo, que Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, as suas vestiduras, e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos. Então aqui foram poucos que continuaram como uma fortaleza. Passaram por tribulações e mais tribulações, mas permaneceram ou perseveraram naquilo que aprenderam. Tá? E aqui vem na época dos pioneiros. Depois de 1798, ali na contagem até 43, 44, começa ali a carta, né? A igreja em Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Está escrito assim, verso 7 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O mundo pentecostal prega esse verso como se fosse trabalho, riqueza, né? Ai, porta que Deus abre ninguém fecha. Ele colocou ali no emprego, só ele vai tirar. Depende, né? Não faz o certo para ver se você não sai, né? Ou então faz aquela oração: irmão, abre uma porta para esse irmão. Essa porta aqui que ele abriu é a porta da salvação. E quando terminar o tempo da graça, ela se fechou e ninguém vai poder mais ser salvo. É isso que tem a ver com isso aqui. Tá? Aí o pessoal usa muito lá para as coisas do mundo, né? Eu abre uma porta para mim comprar minha moto nova. Né? Abre uma porta para mim montar minha empresa. Quanta heresia, né, irmão? Conheço as tuas obras, verso 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E quando nós vamos para João, a porta quem é? Jesus. E ele diz: a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão a teus pés, e conhecer que foi eu que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Isso aqui é futuro, tá? Isso aqui é futuro. Uma provação como nunca houve. Nós vamos ser perturbados na família, no emocional, nós vamos ser perseguidos, vamos ser presos, nossos pertences serão tomados, nossas igrejas serão fechadas, e aquele que não estiver alicerçado em Cristo irá se corromper. Eles perderam agora o que aí? O espírito do conhecimento. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. E é essa falta de conhecimento
que tem feito com que a gente continue num estado laodiceano. A falta de conhecimento. Conhecemos a letra, mas não entendemos o espiritual. Temos nos tornado excelentes crentes, mas somos péssimos cristãos. Então a carta de Laodiceia ele começa da seguinte forma: estas coisas diz o Amém. Vocês já viram essa palavra, né? O Amém significa Cristo. Quando você vai lá para Mateus 6, o Pai Nosso, chega lá no final, Amém. Já viu? Então ele está falando disso aí. É Cristo. Estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. E aí ele diz, quem dera tu fosse o quê? Frio ou quente. O que significa isso? Tu não é nem do mundo, também não é do povo de Deus. Nós chamamos de crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Tá? Nem se firma nas coisas de Deus, mas também não a abandona. Uma vez ou outra, quando se lembra, pega a Bíblia para ler, ou então coloca no Salmo 190, né? 90, né? Em cima da estante, para dizer que é cristão. Se falarem com ele, ele diz, não, Deus que consegue as coisas. Mas se você disser, vamos estudar a Bíblia, ele não quer ler. Ele não tem vontade de aprender. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim como és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus é ciumento. Ou você é dele, ou você é do diabo. Ou você se entrega a ele, ou se entrega logo ao diabo. Porque ele não aceita só pela metade. Ele quer o coração inteiro, né? E aí ele vai falando aqui. Pois dizes, estou rico e abastado. Qual é o sentido desse rico e abastado? Lembra dos judeus? Falando com Jesus, ele dizia assim, nós sabemos. E ele diz, como você sabe, o pecado de vocês permanece. Porque vocês sabem que eu sou o Messias e não querem me aceitar. Eram ricos de conhecimento. Achavam que sabiam tudo. E mataram o autor da vida. Tá? Cuidado para a gente, porque às vezes a gente está escrito lá em Provérbios, né? Ele diz justamente isso. Cuidado com o teu conhecimento, sábio. Não preciso de coisa alguma, está escrito. Nem sabes que tu é o quê? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E agora vem o conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo, né, para te enriqueceres. E compre vestiduras brancas. O que é vestiduras brancas? Apocalipse 19. O que é vestiduras brancas? Atos de justiça do cristão. Tá? Ou seja, ele está dizendo que vocês me conheçam e que vocês vivam em santidade. Tá? E ele continua dizendo aqui, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E também tenha o quê? Colírio para ungeres os olhos, a fim de que veja. O colírio é um símbolo do Espírito Santo. Que se busque o batismo do Espírito, para que possa se entender aquilo que a gente lê. Que a gente não tenha tanto conhecimento como nós temos, mas que o conhecimento que nós temos, que ele possa ser compreendido e posto em prática. E ele termina dizendo, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. A palavra zeloso significa fiel. Seja fiel e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Estou falando ao teu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém abrir o coração para mim,
Entrarei em sua casa, eu entrarei na sua mente, e me alimentarei dele, e ele se alimentará de mim, que sou manso e humilde. E ele termina fazendo a sua promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no meu trono. Ou seja, eu vos darei autoridade para julgar os anjos. Se vocês vencerem a si próprios, eu os colocarei como juízes dos anjos. Vocês serão salvos, vocês serão minha herança para sempre. É esse o contexto do Evangelho. Por isso que as três mensagens diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Quando nós fizermos isso, então a Babilônia cairá com os seus enganos. E nós seremos salvos. Esse é o fim da história. Vamos orar? Em Abacuque 3:2 está escrito assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. Bendito és tu, ó nosso Deus, que nos deste a tua palavra e que tens escrito em nosso coração e que não compreendemos a tua ação, mas tu tens feito. Tuas promessas, Senhor, estão se realizando, ainda que não compreendamos. Mas nós te pedimos, Senhor, nos prepara para a tua volta. Sabemos que os dias se apressam, Senhor, e as tuas profecias a cada dia se cumprem. Fortalece-nos, Senhor, conforme a tua bondade e misericórdia, para não te abandonarmos, Senhor, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Ajuda a nossa família, Senhor, todos os nossos parentes, Senhor, todos aqueles irmãos que um dia passaram por esta casa, que tiveram a honra, Senhor, de te aceitar como Salvador. Que tu demandes, Senhor, que teus anjos tragam-os de volta. Não para que aqui tenhamos número, Senhor, mas para que seja grande o teu povo no reino de Deus. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos pelas palavras que nos permitiste ler nesta manhã. Que o nosso coração possa ser repleto do conhecimento da tua santa palavra por todo o dia em que estivermos na tua casa, Senhor. Amém e amém.